Olá, sejam bem-vindos ao EPCS Podcast. Eu sou o Dimbuel, o seu host, e estou feliz e grato por você juntar-se novamente a mim neste segundo episódio. Este podcast é a sua porta de entrada para explorar o fascinante mundo da tecnologia, com foco em elétrica, eletrônica, energia, semicondutores e computação. Juntos, iremos mergulhar nas últimas tendências, descobriremos inovações revolucionárias e discutiremos como esses avanços de ponta moldam a nossa vida diária. Mantenha-se informado com as notícias e insights mais recentes dessas áreas. Bora começar. No episódio de hoje, eu vou falar sobre semicondutores. E a questão é, o que é um semicondutor? Bem, um semicondutor é um material elétrico cuja resistência ou condutividade se situa algures entre condutor, como os metais, cobre, prata, alumínio, etc., e um isolante, como vidro, plástico, etc. Esta propriedade única torna os semicondutores essenciais para a eletrônica moderna, uma vez que podem controlar e manipular correntes elétricas. O material mais comum é o silício, ou silicone, que é um elemento químico de símbolo Si, do grupo 14 da tabela periódica, com o número atômico 14. O silício é abundante na crosta terrestre e está presente na areia e no vidro. Outros materiais são o arseneto de galho, que é um composto semicondutor originário do galho, do símbolo Ga, grupo 13, com o número atômico 31, e de arsênio, com o símbolo As, grupo 15, com o número atômico 33, na tabela periódica. Além disso, o germânio também é um outro material de semicondutor, que tem o símbolo Ge, e tal como o silício ou silicone, este elemento também pertence ao grupo 14 da tabela periódica e tem o número atômico 32. Estes materiais são também utilizados para diversas aplicações específicas. Vamos começar a aprofundar um pouco mais nas propriedades dos semicondutores. Para tal, começaremos olhando ao átomo. Um átomo contém portadores de carga negativa e positiva. Os eletrões são as cargas negativas e os prótons são as cargas positivas. E o número de eletrões e de prótons num átomo é o mesmo. Por exemplo, se tivermos 10 eletrões, significa também teremos 10 prótons. Estão em equilíbrio. Os eletrões estão normalmente em movimento constante em torno do núcleo e estão organizados em camadas, primeira, segunda e assim por diante. Os eletrões na camada mais afastada do núcleo do átomo são importantes na eletrônica. Assim sendo, observamos o movimento dos eletrões na camada mais externa, também chamada de camada de valência. Se a camada de valência tiver o número máximo de eletrões possível, os eletrões estarão rigidamente ligados entre si e o material terá as propriedades de um isolante. No entanto, quando a camada de valência não possui o complemento completo de eletrões, esses podem ser facilmente separados da sua ligação orbital e o material possui propriedades de um condutor elétrico. Falando do silício ou silicone, no seu estado puro é um isolante, isolador também, pode ser chamado assim, e possui 4 eletrões na camada de valência, que é a camada mais afastada. Existe uma ligação covalente no estado puro que mantém todos os eletrões. Uma ligação covalente é uma ligação química que ocorre quando 2 ou mais átomos partilham eletrões e ficam equilibrados. Agora pensa nisso. Nesse estado puro em que o silício se encontra, se for adicionado um átomo de material diferente, aqui iremos chamar de impureza, e esse átomo tiver 5 eletrões na camada de valência, estará disponível um excedente ou um excesso de eletrões. Os eletrões livres, que são as cargas negativas, podem ser utilizados como portadores de carga, aplicando uma diferença de potencial ao material. Da mesma forma, se um outro elemento ou impureza for adicionado ao silício puro e tiver 3 eletrões na camada de valência, haverá ausência
do quarto eletrão necessário para uma ligação covalente adequada. Lembre-se de que o silício ou silicone tem 4 eletrões na camada de valência. Então, um espaço estará disponível devido à falta de um eletrão. Esse espaço é chamado de lacuna, carga positiva. Devido a isso, a corrente fluirá quando um potencial externo for aplicado ao material. Quer um material produza excesso de eletrões ou lacunas, já não se comportará como um isolante, nem terá propriedade de condutor metálico. Este material agora é um semicondutor. Já não é um bom isolante ou isolador, ou um bom condutor, mas sim algures no meio. O processo de introdução de impurezas é designado por doping ou dopagem. É importante notar que quando há sobra ou excesso de eletrões, temos um material do tipo N, negativo. E quando temos espaço ou lacunas, temos um material do tipo P ou P, positivo. Dependendo do material utilizado para o doping ou a dopagem, teremos um deles. Discutiremos mais sobre o material do tipo N e o tipo P em episódios vindouros. Os semicondutores possuem propriedades únicas que os tornam essenciais para os dispositivos eletrônicos. A sua característica mais notável é a capacidade de atuar tanto como condutor como isolante, como já explicamos, dependendo das condições externas, como os campos elétricos, a dopagem e a temperatura também. A questão agora é, por que os semicondutores são essenciais para a eletrônica moderna? Por que é importante compreendê-los? Os semicondutores tiveram um impacto monumental na nossa sociedade. Os dispositivos semicondutores encontram-se no coração dos chips microprocessadores. Tudo que é informatizado ou utiliza ondas de rádio depende de semicondutores. São também altamente sensíveis à luz, ao calor e aos campos elétricos, o que lhes permite funcionar em sensores, transistores, diodos emissores de luz, os famosos LED, e células solares. Estas propriedades tornam os semicondutores versáteis e indispensáveis na tecnologia moderna. Os dispositivos como transistores, diodos e circuitos integrados constituem o núcleo de tudo, desde os smartphones, computadores a painéis solares e veículos elétricos. A sua versatilidade permite a criação de componentes que podem amplificar sinais, ligar e desligar correntes e armazenar informações, que são as memórias. A capacidade de miniaturizar estes componentes revolucionou as indústrias e permitiu o rápido avanço da tecnologia ao longo do último século. Em resumo, os semicondutores são a espinha dorsal da eletrônica moderna, permitindo o controle e o fluxo da eletricidade de formas fundamentais para os dispositivos que utilizamos todos os dias. As suas propriedades únicas e adaptabilidade continuam a impulsionar a inovação e o progresso tecnológico em inúmeras áreas. Muito obrigado mais uma vez por se juntar a mim neste segundo episódio do podcast IPCS. Espero que no episódio de hoje tenha aprendido um pouco sobre semicondutores, como funcionam e a sua aplicação na área da tecnologia. Para aqueles com conhecimento na matéria, espero que tenha sido um lembrete. Se você gostou deste episódio, curta, compartilha e se inscreva para ficar ligado nos próximos episódios. Eu apreciarei muito os seus comentários e sugestões para ajudar a tornar este podcast ainda melhor. Novos episódios serão lançados todas as segundas-feiras, então não deixe de conferir a cada semana. Até a próxima, tchau e fique